believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, they have bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic, so come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Uma pesquisa recente, realizada nos Estados Unidos, os americanos gostam muito de pesquisa e, de algum modo, isso é muito proveitoso porque nos dá uma certa dimensão do problema, né? De que forma que esse problema ocorre numa população. Na medida que você faz pesquisa, você fica sabendo. Essa pesquisa recente que eu vou tratar aqui, ela considerou o tipo de alteração mental e física que ocorre diante de uma pessoa que é um verdadeiro amigo e diante de uma pessoa que é um falso amigo. A pesquisa demonstrou que quando você está diante, ao lado, compartilhando da companhia de um verdadeiro amigo, você tem alterações benéficas para o seu organismo. Sua pressão arterial abaixa, diminui o seu nível de ansiedade, diminui o seu nível de tensão. Você se sente mais relaxado, você se sente melhor. E essa pesquisa foi feita avaliando os níveis pressórios, os níveis de pressão arterial, quando a pessoa estava diante de alguém que ela se sentia que realmente era receptivo e era amigo, mostrando então que uma amizade verdadeira tem um efeito terapêutico na nossa vida. Tem um efeito terapêutico do ponto de vista mental, porque alivia a ansiedade, alivia a angústia, alivia a tensão. E tem um efeito terapêutico do ponto de vista físico, inclusive orgânico, porque baixa a pressão arterial, diminui o nível de batimentos cardíacos. Portanto, é importante que a gente aborde esse tema, inclusive por conta da questão da saúde mental, o tema da falsa e da verdadeira amizade. O que é um amigo verdadeiro? O amigo verdadeiro tem algumas características que eu vou enumerar aqui e que precisam ser aplicadas para você identificar um amigo verdadeiro, mesmo que seja um parente próximo, que seja irmão, filho, cônjuge, porque o fato de ser um parente próximo não implica necessariamente que essa pessoa seja sua amiga. Você pode ter um irmão que é seu amigo, você pode ter um irmão que não é seu amigo. Você pode ter um filho que é seu amigo. E você pode ter um filho que não é seu amigo. É seu filho, mas não é seu amigo. Então, o que vem a ser um amigo? Né? Como diz a música do Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, dentro do coração. De tão valioso que é o amigo. O amigo ou a amiga é aquela pessoa que, primeiro, identifica você, significa reconhece você. Reconhece você, sabe quem você é, porque está tão presente que reconhece você. Tem disponibilidade para você, disponibilidade de tempo e disponibilidade afetiva ou emocional. Aquela disponibilidade de carinhosamente estar ali com você, despojadamente. Essa é a disponibilidade afetiva. E tem a disponibilidade de tempo. O tempo que precisar estar ali. E, eventualmente, sai da casa e vem lá falar com você se há uma necessidade de estar junto, estar ali presente. É uma pessoa que te acompanha nas dificuldades e também nos momentos alegres e felizes, está com você. Os estudos reconhecem 3 tipos de amizade. A amizade íntima é aquela pessoa que te acompanha há muitos anos. É um amigo íntimo, conhece detalhes da sua vida, conhece a sua intimidade. Geralmente é isso, a pessoa tem que... É aquela amizade que vem por anos para conhecer a sua intimidade, conhece seu passado, sua história, e consegue saber até de olhar para você se você está bem ou se você está mal. Né? Esse é o amigo íntimo. Existe o bom amigo. O bom amigo é aquele que não tem este grau de intimidade, mas é um bom amigo, te acompanha eventualmente numa viagem, te acompanha num jogo, te acompanha para tomar uma cerveja, te acompanha, enfim, está presente.
vem à sua casa, vem no seu aniversário, você vai no aniversário dele. É um bom amigo. E você tem os conhecidos ou amigos circunstanciais, que também são importantes. São aqueles amigos do trabalho que, no intervalo, você vai tomar um café e fica conversando sobre uma coisa ou outra, e você também se sente bem ao lado dessa pessoa. Você a considera amigo, mas é aquele amigo circunstancial. Você está com ele no trabalho. Não é uma pessoa que você possa contar muito fora do trabalho, mas ali você conta. Eventualmente até pode contar. Então tem esses 3 níveis de amizade e tem aquelas qualidades que eu coloquei, né? De disponibilidade afetiva, disponibilidade de tempo e reconhecimento, reconhecer você. Bom, e o que é um falso amigo? Bom, na época da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, ambos com muitas ogivas nucleares, podendo destruir o mundo todo, além de destruírem a si mesmos, podiam destruir o mundo todo. Nessa época, um jornalista criou uma expressão friend-enemy, em inglês, friend, amigo, enemy, inimigo, juntou as 2 palavras, ficou amigo-inimigo, o que seria aminimigo em português, né? Que seria essa falsa amizade, né? Em inglês, este friend-enemy, né? Essa expressão significava aquela pessoa que aparenta ser um amigo, mas na verdade não é, aparenta ser um amigo. Tem alguns comportamentos de amigo, parece disponível, está com você, lembra de você, liga para você. Então, tem alguns comportamentos que lembram comportamentos de amigos. Porém, tem uma série de outros comportamentos que não são comportamentos de um amigo, né? Como é que você reconhece uma bolsa da Louis Vuitton de uma bolsa falsa imitando o Louis Vuitton? À primeira vista, se a imitação for boa, eu não sou capaz de reconhecer. Talvez um grande especialista consiga olhar e reconhecer. Se a imitação for boa, eu não consigo reconhecer. Mas com o tempo, essa diferença aparece, né? No sol, mancha, quando molha, o material é ruim, então já surgem defeitos e tal. E aí você fica com aquela bolsa. Foi uma bolsa, não foi barata, mas também não foi caríssima, e você fica com aquela bolsa, você não sabe o que fazer com ela. Com a questão do falso amigo é parecido com isso. De cara você não percebe, de cara parece ser um grande amigo. Mas com o decorrer do tempo você vê que tem coisas estranhas, que a pessoa tem atitudes que não são atitudes compatíveis com um amigo, eventualmente fala mal de você, e você fica sabendo que falou mal de você numa reunião onde você não estava presente, né? Falou coisas íntimas que você contou achando que ele manteria um segredo, no entanto contou, revelou, né? E você começa a desconfiar que alguma coisa está acontecendo ali. E como você começa a desconfiar que aquela bolsa é uma imitação, não é uma bolsa verdadeira. Bom, existem basicamente 3 tipos. Existem mais tipos. Há estudos que chegaram a diferenciar 16 tipos de falsos amigos, característica de falsos amigos, mas eu vou pegar 3 que me parecem ser muito importantes e muito fáceis da gente identificar no tipo de falso amigo. Porque a pergunta é, por que existe um falso amigo? Por que razão que eu vou querer ser um falso amigo de alguém? Né? Se eu sou amigo, eu sou amigo. Se eu não sou amigo, eu não sou amigo. Seria o raciocínio mais óbvio, né? Se eu sou amigo, eu sou. Se eu não sou, não sou e pronto, acabou por aí. Mas por que existe essa terceira opção de eu ser um falso amigo? Né? De eu não querer ser amigo da pessoa, no entanto, eu me colocar como amigo da pessoa e com todo um comportamento que não é digno de uma amizade. Bom, eu entendo que 3 são os principais tipos de características que envolvem esse falso amigo. Primeiro é o invejoso. Fica amigo por inveja.
ele inveja a pessoa e vai aos poucos se aproximando dessa pessoa devido à inveja. Como é muito invejoso da pessoa, a inveja ela é destrutiva. Então, o falso amigo, que é o amigo invejoso, ele está ali, mas a inveja vai fazendo com que, gradualmente, ele tenda a ter atitudes destrutivas em relação ao amigo. Porque ele vai destruir aquilo que justamente causa inveja para ele. Ele quer destruir as boas qualidades do amigo, porque aquilo que causa inveja, aquelas boas qualidades, seja o fato do amigo ser bastante extrovertido, ter bastante amigos, ter um trabalho bom, ganhar bem, ter um bom humor, e isto incomodar o invejoso, e o invejoso se aproxima numa aparente amizade para ir minando e destruindo esse amigo. Uma outra característica do falso amigo é o amigo vampiro ou vampiresco, que vai para esse relacionamento com o intuito de sugar esse relacionamento, de absorver tudo que o relacionamento possa ter de bom, aproveitar-se daquilo, mas de uma forma egoística e destrutiva. Porque, obviamente, que no relacionamento há um ganho mútuo. Eu ganho um pouco, eu dou um pouco das minhas qualidades para o outro, nós dividimos isto. Claro que há uma troca de coisas, de troca de coisas boas, eventualmente até de coisas más, né? Mas há uma troca. Agora, o vampiresco não, ele só suga, só tem esta tendência de absorver a qualidade do outro. E aí, com esse tipo de atitude, nossa vida devemos ter tido alguma experiência com alguém assim, vampiresco, né? Porque vai pegando tudo da gente, às vezes imita, compra a mesma roupa que você, ou frequenta o mesmo lugar, às vezes usa até as mesmas expressões verbais que você usa, e vai sugando, você sente que suga energia, é uma pessoa que você sente que te enfraquece, que te deixa esgotado, porque suga suas energias, de tanto é vampiresco, de tanto que tira as qualidades que você tem. E o terceiro tipo é a pessoa que se aproxima numa tendência de obter algum tipo de identificação, de ter um tipo de personalidade, que são pessoas fracas e inseguras, e que, para se sentirem seguras, elas precisam de alguém que transmita essa segurança. Existe um termo na psiquiatria chamado folia D, ou loucura A2. O sujeito sozinho, ele não comete crime, mas quando ele forma dupla, esse folia D, ou loucura A2, quando ele forma dupla, com a dupla ele comete o crime, ele se sente forte na dupla. Então, muitas vezes esse falso amigo, ele não é realmente amigo, mas ele precisa do outro para aliviar a sua insegurança. Na dupla ele se fortalece. Então, ele não tem um sentimento verdadeiro de amizade, mas tem este sentimento de fortalecimento, ele necessita para se fortalecer. A pesquisa mostra que esses falsos amigos, e a melhor forma, porque a gente tem algumas dicas para a gente identificar esses falsos amigos, né? E identificar, a gente tentar se livrar desses falsos amigos. Tem algumas dicas, né? Você começa a sentir que esse amigo não é confiável. Você começa a perceber que você não pode contar seus segredos para ele. Você percebe que ele fala o tempo todo mal dos outros. Aí você pensa, bom, se ele fala mal de todo mundo para mim, deve falar mal de mim para os outros também. Porque não consegue conversar sem falar mal de alguém. Tem sentimentos que são muito confusos. Você não consegue identificar o sentimento dessa pessoa. Não são claros os sentimentos. Você pode dizer, não, essa pessoa, eu estou sentindo que ela gosta de mim. O sentimento é confuso, ele é atrapalhado, né? E
geralmente há um exagero nas interações sociais. A pessoa ela está sempre muito presente com você, mas nas questões sociais, nas festas, nos eventos profissionais, mas são eventos que implicam outras pessoas. Esse falso amigo dá geralmente muita importância a este tipo de evento. Mas o elemento principal para identificar o falso amigo é que na companhia do falso amigo você não se sente bem. Você se sente nervoso, ansioso, angustiado. É aquela pessoa que se sente que de alguma maneira não te deixa bem. Você acaba, muitas vezes, evitando a pessoa. Você sabe que a pessoa vai estar numa festa, você não vai. Você vê a pessoa em algum lugar, você dá um jeito de desviar. Embora, em tese, até poderia ser seu amigo. Mas você sabe que se você em contato com ela, você vai se sentir mal. A questão fica assim, mas se essa pessoa nos causa tanto mal, inclusive esse mal físico, esse mal psíquico, por que nós continuamos amigos dessas pessoas? Por vários motivos. Mas os principais são, a gente se sente culpado. Eu vou agora desprezar, vou negar a amizade. A gente se sente culpado. A gente se sente meio com dificuldade de desprezar, porque, enfim, não deixa de ser alguém que está ali, que vem no seu aniversário, que tem presença. Você sente que talvez aquilo fosse uma perda e a gente fica preso naquilo e acaba... E terceiro, a gente não identifica realmente que aquilo possa ser um falso amigo. A gente ainda se confunde em algumas atitudes, em alguns momentos, que ele possa ser um amigo verdadeiro. Mas eu penso que não se sinta culpado de desprezar essa amizade. Não se sinta culpado, porque essa amizade já falou mal de você para as outras pessoas, já está causando dano e vai causar mais danos para você. Então, não se sinta culpado. Este tipo de amizade te causa um mal psíquico, te causa um mal físico, te causa um mal social, te causa um mal profissional, muitas vezes te causa danos profissionais irremediáveis. Então não se sinta culpado. Boas amizades são bem-vindas, elas são prazerosas, elas fazem bem para a nossa saúde. Falsos amigos, falsas amizades só nos causam dano. Então, tem de se afastar mesmo, para que eu possa até me preservar na minha saúde física e mental. Believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, the bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic, so come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esporte, um esporte que está crescendo muito no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, na nossa região não é diferente, na cidade de Bragança Paulista também não é diferente. Vamos falar um pouquinho do CrossFit. Você sabia que em Bragança Paulista, Atibaia, a nossa região, tem muitos praticantes de CrossFit? E não só praticantes, tem pessoas que estão despontando, né, nas competições de CrossFit. Aqui em Bragança, entre outros atletas, uma das que despontam com mais eminência, né, é a Gleice Veiga, que começou no CrossFit. Ela vai explicar para a gente como é que ela entrou nessa. A gente vai tentar mostrar aqui até onde ela chegou no momento, aonde ela quer chegar e, claro, vai explicar um pouquinho sobre essa modalidade para a gente. Gleice, obrigado por ter aceito o convite da gente aqui. Diz um pouquinho de você. Antes do CrossFit, você já treinava, né? A gente já conversou um pouco sobre isso em outro momento. E como é que você se enveredou para o CrossFit? Como é que você conheceu essa modalidade? Primeiro, eu agradeço o convite. Eu treinei 5 anos musculação, sempre musculação, porque eu era muito magra e queria ganhar da forma ao corpo, né? E aí um amigo na academia falou, você viu, CrossFit é uma modalidade aeróbica? A gente não conhecia, né? Uhum. Então ele falou, vamos fazer um treino pra gente ver como é. E eu tinha muito, eu era mais pesadinha, tinha acho que 65 quilos. Uhum. Né? Isso te incomodava, de certa forma? Sim e não, porque eu tinha massa muscular, mas eu era um pouco roliça. Uhum. Não tinha definição muscular. Não tinha definição, né? E aí eu comecei a fazer, eu não conseguia correr porque eu tinha dor na canela, por causa do peso também. Certo. Apesar de eu só ficava fazendo a musculação. E aí a gente fez o treino e eu quase morri no dia, mas aí eu queria mais no outro dia. E aí fui gostando e acabei entrando nessa. Você se apaixonou quando entrou no CrossFit? Sim. É? Não tem como. É verdade, porque eu me lembro muito bem que eu queria trazer você para lá da musculação e você me traiu indo pro CrossFit. Brincadeira. Foi uma excelente ideia, uma excelente escolha, porque você acabou se encontrando no esporte, não é, Gleice? É importante a gente dizer que a Gleice não é uma atleta profissional. Ela é uma pessoa que trabalha, né? É mulher, é mãe, como tantas outras mulheres que fazem 1000 atividades ao mesmo tempo. Como é que você consegue conciliar os treinos de CrossFit com a tua vida pessoal e profissional, Gleice? Eu trabalho numa escala 12x36, então um dia sim, um dia não, eu tô livre. Quando eu trabalho, eu vou treinar à noite, né, das 7 em diante, e quando eu não trabalho, eu procuro ir mais cedo, mas também na faculdade. Perfeito. Quando você começou a treinar, só te cortando aqui, o ritmo de treino, né, o volume de treino que você fazia é igual ao de hoje? Era menos tempo? Como é que era isso? Foi aumentando? Quando eu comecei no CrossFit, por mais que eu fazia musculação, eu não aguentava o peso da barra olímpica. Do CrossFit, né? Sim, porque era muita repetição. Eu achava que eu ia dar conta, mas eu não dava porque eu não tinha o aeróbio bom. Só para explicar um pouquinho para a galera, o aeróbio é a sua condição cardiopulmonar, né? É quando você consegue ficar correndo e ainda aguentar. Isso. Ou qualquer outra atividade que vai exigir do seu coração e do pulmão. E a barra olímpica você tem que ficar levantando lá no treino de CrossFit, quanto mais repetições possíveis. A minha primeira aula que eu fiz num box, eu peguei a barra, coloquei peso, falei, não, eu aguento, né? E aí eu fiz 2, falei, não consigo fazer. Mas aí foi tudo adaptado. Aí você foi ganhando mais força, mais resistência, condição aeróbia, e o seu treino foi aumentando de intensidade. Fui secando mais também. Foi definindo mais. Mais leve, e aí eu consegui aumentar os pesos. Ou seja, você é uma mulher que faz tudo tem que fazer, né? Mãe, trabalha, papapá, e ainda treina. Tem muita gente, né, Gleice, que inventa desculpa, é o famoso mimimi, que não consegue treinar, não consegue hora para ir treinar. O que você tem para dizer para essas mulheres, principalmente, que é mais difícil para a mulher mesmo, né? Que querem ir treinar, mas acabam arrumando sempre alguma desculpinha, que não consegue ir porque não tem tempo. É porque realmente não quer. Porque quando quer, a gente faz. A gente acha horário, não é isso? Acha. Quando eu fazia musculação, eu queria definir a barriga.
né, ter o tanquinho. Certo. E aí eu acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra andar de bicicleta, pra pular corda, porque eu ia trabalhar às 7 horas da manhã. E à noite eu treinava de novo. Legal. Você já fazia dieta, né? Sim. Você gosta desse estilo de vida. É bom a gente entender que a Gleice faz dieta, treina bonitinha, além de tudo que ela já faz fora do CrossFit. Gleice, o que é que o CrossFit mudou na sua vida depois que você começou a competir e começou a ganhar as competições? Além de conhecer muita gente legal, né, muitos apoiadores, eu me encontrei, eu me conheci, eu descobri que era isso que eu queria, que eu gosto. E você começou a ter mais seguidores nas redes sociais, sim, né? eu comecei a mostrar mais dieta, o que eu como, ou como eu sou mesmo lá, que às vezes eu desabafo também, as pessoas começaram a me seguir. E a gente vai em campeonato de CrossFit, assim, quando a gente segue lá na rede social, cada um tá na sua cidade, mas quando tem um campeonato tá todo mundo junto. É isso, você comentou comigo que tem gente de fora do país que te acompanha de perto, através da rede social, né? Que segue o teu trabalho no CrossFit. Você trouxe para você alguns patrocínios, a coisa está crescendo, né, Gleice? Graças a Deus. Esse ano aqui, 2017, qual que é o projeto? Quantas competições você tem aí pela frente? O que é que você quer para você como atleta do CrossFit nesse ano 2017? Eu quero me superar cada vez mais, eu quero ser melhor que ontem, eu sempre falo isso pra mim mesmo. E eu fico gravando vídeo, eu fico me assistindo e às vezes eu fico, não tá bom, eu sou muito perfeccionista. Você quer ganhar mais campeonatos porque você Sim, quer eu quero atingir subir, o máximo subir dentro do de esporte. categoria, isso. É isso, gente. Atleta de Bragança Paulista quer disputar um campeonato mundial. Eu acho isso muito plausível, muito possível, porque ela tem condição para isso. A gente vai percebendo conversando com ela a capacidade, a força mental dela, né? Fisicamente ela é muito forte, mas mentalmente acho que ela é mais forte. Falando um pouquinho de quem não é atleta, que não está no nível que você está agora, mas que deseja iniciar o CrossFit. O que é que você diria para menino, ou para a gente que é um pouco mais velha, né? O que você diria assim? É bom, não é bom? Vale a pena ir? Como é que é a galera do CrossFit? O que você diria para essas pessoas? O CrossFit é uma família que todo mundo te acolhe ali. Quando você não está conseguindo fazer um exercício, mesmo que sendo adaptado, tem a torcida ali gritando por você, né? Todo mundo te motivando, é motivação o tempo todo. Cada dia é um treino diferente. As pessoas, elas conversam, se abraçam mais, porque normalmente numa academia de musculação, algumas, não sei, mas a minha, quando eu ia, era assim, que você chega, coloca o fone de ouvido, fica em frente ao espelho, acabou, vai embora. É bem mais individualizada a coisa, né? E no CrossFit não, no CrossFit é todo mundo junto, você treina em equipe, se você não aguenta peso, vai ter gente também que não aguenta peso e vai fazer adaptado com você. Legal. Tem muita gente que fala, Gleice, que no CrossFit é uma modalidade que traz muita lesão. Na tua visão prática, você acredita nisso mesmo? Por exemplo, você já praticou musculação, né? E agora está mais no CrossFit, com mais intensidade, com mais foco. Você vê esse número de lesões tão grandes no CrossFit? Olha, a gente vê algumas, mas você pode se lesionar em qualquer esporte, né? Eu tenho a impressão que isso é exagerado, né? Muito. Essa visão da lesão. Você pode caminhar, virar o pé e se lesionar. Perfeito. E saiu um estudo agora, eu vou até te falar, eu li isso ontem. Um grupo comparou vários esportes, então desde golfe, boliche, crossfit, musculação, futebol, bicicleta, papapá, uma pá de modalidade esportiva, e o crossfit ficou entre as 10 modalidades que menos causam lesão. É engraçado isso, né? Eu acho importante frisar isso, porque é uma das questões polêmicas do CrossFit, que pode, por um acaso, às vezes não levar a pessoa a praticar essa modalidade. E como você falou, é bastante prazerosa, né? Eu acho que o grande lance do CrossFit, cara, os outros esportes também tem isso, né? Mas essa questão da superação, que como você faz repetições, né? Em várias posições, exercícios que você faz no CrossFit, se você faz X repetições hoje, você quer fazer X mais uma amanhã. Você sempre quer bater tempo. Você precisa fazer 100 barras no menor tempo possível. Aí você faz lá em 5 minutos.
aí no outro dia você vai querer fazer 4. E você sempre vai querer melhorar. Legal. Sempre. Gleice, aqui em Bragança, você está em qual box? Você treina em qual box? Eu treinei em Atibaia. Aqui você começou a treinar aqui em Bragança. Sim, treinei aqui e hoje eu sou patrocinada pelo box de Atibaia, no CrossFit Extreme Force. Né? E tem os head coaches, eles me treinam e eles estão me levando para campeonatos. Legal, bacana. Esperamos que... O Brasil vem também pelo número de praticantes despontando no CrossFit, né? E você com certeza é uma bela representante aí do esporte pra gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que motive vocês a se mexerem. Vamos lá ver uma aula experimental no box do CrossFit. Valeu? Believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, they're bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic, so come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Dando sequência à nossa discussão a respeito da chamada luz azul nociva, hoje todos os estudos comprovam que realmente os nossos eletrônicos, né, agora falando muito sobre isso a respeito dos nossos eletrônicos, mesmo essas televisões de última geração, as Smart TV, que nada mais são do que computadores grandes, né, colocados na nossa frente, mas principalmente os smartphones. Eu quero frisar um pouquinho essa parte de tablet e smartphone e os olhos das crianças. Não só os olhos, como também para nós mesmos, não só das crianças, que é o estímulo em relação à produção da melatonina. É muito comum hoje pessoas procurarem médicos porque eles têm aumento de insônia, não conseguem dormir, dormem mal, dormem pouco ou não conseguem fazer o que a gente chama de sono profundo. Nas crianças, o que tem surgido muito, crianças com a síndrome do pensamento acelerado. Elas não conseguem entrar na faixa de repouso do sono, que é aquela faixa mais profunda. Por que isso? E fomos estudar, vamos entender o que está acontecendo. Muito bem. Lembra quando eu comentei a respeito dos smartphones, o que acontece, a emissão de luz azul, a luz azul nociva, o 435 nanômetros, papapá? Quando nós ficamos expostos a esse tipo de comprimento de onda, a esse tipo de iluminação, tá? Que é o LED, que é a nossa tela do computador, enfim, todos esses estímulos, tá? Principalmente os smartphones que ficam deitados, as crianças vão se deitar, se trancam no quarto e ficam ali teclando durante horas e horas, né, no Zap Zap, a gente brinca sempre sobre isso. O que elas estão fazendo nesse momento? Inibindo a produção de um hormônio chamado melatonina, que é um indutor do sono. Então veja bem o que você faz com seus filhos. Não, olha, vai se distrair, fica lá quietinho, fica olhando o tablet lá, o celular. Isso nós só estamos falando a respeito da história da indução do sono, fora os aspectos nocivos que essas crianças ficam expostas em relação à parte da luz azul nociva que vai degradando as células da retina. Então, o que acontece? Você dá o brinquedo lá, dá o smartphone e tal, a pessoa vai para a cama, deita e fica lá se estimulando e ela não consegue, ela deixa de produzir o famoso indutor do sono, que é a melatonina. Isso vale tanto para crianças como para adultos, isso vale para todos nós que ficamos no hábito à noite, normalmente, em frente à televisão e lá teclando com as pessoas, aproveitando para colocar as nossas mensagens do dia em dia, né? Quer dizer, na realidade, nos atualizando em relação às redes sociais, mas isso é um problema e tem sido um problema cada vez maior. Importante lembrar que, inclusive, existem empresas, fabricantes de smartphone, que criaram até um mecanismo de amarelar a tela para que ele diminuísse a intensidade do contraste para que não provocasse essa alteração do estímulo da melatonina. Na realidade, isso não funciona, porque só está tendo uma quebra de contraste. O nocivo mesmo, a radiação de 435 nanômetros, continua chegando aos nossos olhos, ou seja, nós continuamos expostos ao mesmo tipo de radiação. Muito comum também, o que eu vejo hoje frequentemente, quando eu vou a um restaurante, a lugares públicos, enfim, festas de família, o que a gente percebe é que os pais deixam as crianças com o seu celular ali para ficar quietinha, não incomodar, e a criança fica vidrada e colada com aquele aparelho nos olhos, né? Muito bem, nós temos que entender que as crianças, principalmente, elas não têm os mecanismos de proteção tão evoluídos como o de adulto. O que acontece? O cristalino de uma criança, a lente intraocular dessa criança, ela não tem um amarelamento, ela não tem uma capacidade de filtro natural que o adulto ele começa a desenvolver esse amarelamento do cristalino, que é o envelhecimento do cristalino, e no futuro um aparecimento da catarata. Mas o que acontece? Justamente nas crianças, onde elas ficam mais expostas a esse tipo de luz nociva, colocada bem perto dos olhos, é que elas têm menos proteção. Então você está expondo o seu filho a um excesso de radiação dessa luz azul, que no futuro nós teremos graves problemas relacionados a isso, tá? Por enquanto, a indústria, a tecnologia ainda não conseguiu desenvolver nenhum equipamento do tipo celular, tablet, né, o smartphone ou computador que não emita esse comprimento de onda, ainda não existe. Antigamente até vocês ouviam falar que usavam-se uns protetores de tela na frente do computador para diminuir aquela radiação, né? Na realidade, aqueles computadores antigos, eles não emitiam esse comprimento de onda de luz azul, eles emitiam uma radiação chamada radiação catódica, que era diferente, e aquele componente que você punha, colava lá, pendurava na frente da tela do computador, não funcionava para absolutamente nada, funcionava só para o fabricante que vendia aquilo. Ou seja,
Nós ainda não temos mecanismos eficientes para que a gente tenha proteção em relação ao uso desses aparelhos. Nesse exato momento, aqui, falando com vocês, eu estou extremamente exposto a esse tipo de radiação da chamada luz azul nociva. Em breve, o que eu venho percebendo é que mesmo pessoas que não têm problema de uso de óculos de grau, que não precisam usar óculos, nós vamos começar a sugerir o uso de óculos com apenas a lente com bloqueador, ou seja, para bloquear, para minimizar esse impacto em relação à chamada luz azul. É uma coisa que vocês vão ouvir falar. Quando eu falo luz azul, naquele momento que eu mostrei o modelo experimental, o que eu quero dizer é que quando nós estamos olhando mesmo uma tela que esteja com componentes vermelhos, coloridos, tal, o comprimento de onda de luz azul continua chegando. Muita gente confunde isso. Outro dia no consultório me perguntaram, mas doutor, e se eu não usar nenhuma imagem que tenha azul, né? Na realidade não é isso. É que quando eu faço um modelo experimental, que eu mostro para vocês através de um apontador laser, tá? O que eu estou mostrando é um comprimento, é um feixe concentrado desse comprimento de onda, tá? Então, que é representado como azul, mas na realidade é uma luz de alta energia que está chegando exatamente agora para mim, numa tela, numa luz forte que está aqui na minha frente e chegando da mesma forma, ou seja, quando nós falamos em luz azul de alta energia, não são só as luzes azuis que a gente vê, é uma luz que a gente não vê, na realidade ela é branca, né? O Sol também é altamente emissor desse tipo de luz, junto com a luz ultravioleta, que todo mundo conhece, os cuidados com o Sol, passar protetor solar, uso de óculos de sol. Hoje, muitos óculos de sol já vêm com esses fatores de proteção para proteção da luz azul, né? Que é justamente aquela lente que eu mostrei, o bloqueio que ela tem, a capacidade de bloquear a passagem do comprimento de onda de luz azul nociva. Então, o recado que eu queria deixar para vocês é atenção. Atenção em relação às nossas crianças, cuidado com isso, é importante, nós não podemos afastá-los do mundo digital, com certeza, mas existem coisas que nós temos que ficar atentos, por quê? O uso excessivo dessas tecnologias, além dos estímulos excessivos da parte do pensamento acelerado, da chamada agitação, ansiedade, que essas crianças vêm se expondo a tudo isso, nós temos esse grave problema que é essa exposição a longo prazo. Você imagina essa criança com 5 anos, 4 anos, que eu vejo crianças pequenininhas já com seu smartphone na mão, né, ou com seu tablet, e imagine isso durante uma vida toda. Quais as consequências que acontecerão lá na frente? Muitas coisas nós já sabemos o que vai acontecer e temos que prevenir. Agora é a hora de você começar a trabalhar essa informação. Eu tento sempre no consultório explicar isso para os pacientes. Muitas pessoas às vezes ficam olhando, mas como assim? Eu não sabia disso. Realmente, porque ainda é uma informação que não está sendo muito divulgada. Por que não? Por dificuldades várias, você tem pouca informação a essas novas tecnologias, essas lentes que são chamadas bloqueadoras, não é todo mundo que tem acesso a isso, e é importante a gente entender que sim, devemos fazer isso. Pacientes principalmente que trabalham na área de TI, eu tenho conversado bastante, aquela sensação de fadiga que a pessoa sente no final do dia, coloca a mão no rosto, aquela sensação de ardência, além do ressecamento que a gente chama do dry eye, que o computador provoca nos nossos olhos, por isso que a gente sempre recomenda uma lubrificação durante o uso excessivo do eletrônico, né? Mas além disso, parte desse desconforto, dessa fadiga, está relacionada justamente à exposição da luz azul. Então, isso é muito importante a gente entender o quanto nós podemos nos prevenir, o quanto nós podemos nos proteger. É só uma questão de ir atrás, buscar informação e estar atento. Em relação às crianças, por conta tanto da estimulação do pensamento, estimulação da inibição da melatonina, que isso serve para os adultos também. Então, fica esse recado. Não é que ninguém vai mais usar o smartphone, nem usar o computador, que isso vai ser o mal do século, coisas, né, que o apocalipse. Ninguém está falando de apocalipse aqui. Nós estamos falando só de um detalhe que podemos melhorar a nossa qualidade de visão, podemos melhorar o nosso desempenho, inclusive, em frente aos eletrônicos, poder ter mais conforto para trabalhar com esses aparelhos, porque nós vamos viver dependentes dessas tecnologias, tá? Aqui nesse estúdio que eu estou, com certeza, vocês podem ter certeza disso, está espalhadíssimo de tecnologia, de eletrônicos, mas o que nós temos que fazer é nos preparar e começar a nos proteger em relação a isso. Então, fica esse dado importante e um recado para que a gente
olhe e fique atento, sem contar o aspecto social, que as crianças ficam isoladas, né? Ninguém mais conversa, aquelas coisas que todos nós estamos cansados de saber, sentam-se à mesa e ninguém conversa, todo mundo fica olhando para o seu aparelho eletrônico. Mas aqui o recado que eu queria dar para vocês é em relação à exposição da luz azul. Believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, the bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic, so come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!